Papo é com um grande amigo, nosso filho mais velho, Dr. Nelson Pinheiro Machado Fiode, que faz parte do nosso grupo já desde quando, Nelson? Desde 2020. 2020. Eu queria que as pessoas soubessem um pouquinho da nossa história, como a gente se encontra, que de certo modo também é um encontro de gerações, porque tem um passado aí de coincidências muito legais, né? Que fazem todo sentido para mim e eu tenho certeza que para você também. Sim. Então, vamos contar um pouquinho como é que a gente se conhece. Como é que a gente se conheceu? A gente se conhece em 2016, quando você foi professor da pós-graduação de cirurgia bariátrica, que eu era aluno. Então foi um encontro muito interessante, porque a gente tinha essa questão de você ser o professor, eu era o aluno, mas no nosso primeiro encontro você já começou me fazendo perguntas. Então eu falei, pô, interessante, ele é meu professor e está me perguntando coisas, então eu já vi que era um pouco diferente, que a relação ia ser diferente, que a gente poderia ter uma troca muito interessante, você com toda a sua experiência e eu vindo com a vontade, com muita vontade, e a gente conseguiu desde esse primeiro momento estabelecer uma relação muito boa. E as coincidências que uniram a gente também são que você, filho, pai médico, mãe médica, eu conheci seus pais quando eu era residente do INCA, sua mãe radiologista, excelente radiologista, seu pai cirurgião oncológico, e seu pai foi aluno do meu pai. Então já é uma coisa assim que vai unindo a corrente, né? A corrente tem alguma coisa que, poxa, que coisa interessante. E aí você pergunta, poxa, são pessoas legais, pessoas que são bem informadas, e acaba passando muito da impressão e desse match inicial que fez a gente seguir junto até hoje. E aí, Nelson, seu pai é cirurgião oncológico, você Sim. se forma médico e desde sempre você queria fazer cirurgia? Desde sempre eu queria fazer cirurgia porque fazia mais sentido para mim. Eu entendia como era a dinâmica da relação de um cirurgião com a profissão. O médico, no primeiro momento, é lógico, todos nós somos médicos e tudo, mas por eu ter essa referência do meu pai como cirurgião, eu imaginava que eu queria aquela realidade para mim, da profissão de médico cirurgião. Para mim seria um território que eu me sentia mais à vontade desde o começo. Então, na faculdade eu já sabia que eu queria ser cirurgião, mas por alguns motivos eu sabia que eu não queria fazer exatamente o mesmo tipo de cirurgia que meu pai. Até porque o seu pai é de um momento da formação médica onde tudo era cirurgia convencional, cirurgia de corte. A impressão que a gente tinha naquela ocasião é que a cirurgia oncológica era uma cirurgia eminentemente feita por corte. Hoje, em 2026, a gente sabe que não é bem assim, mas quando você fez a faculdade, a formação, ainda era um momento em que esse conceito era muito forte. Cirurgia oncológica é aberta, é por rasgo, é por corte. Cirurgia geral e a cirurgia bariátrica, ela pode ser feita por videolaparoscopia, o que fazia muito mais sentido no horizonte de um menino se formando médico e vendo a tecnologia acontecer. Há 10 anos, na verdade 20 anos antes, eu me formava. E eu via a laparoscopia começando e se desenvolvendo. Quando você se forma, a laparoscopia já está estabelecida. E você consegue entender a diferença da cirurgia laparoscópica para a cirurgia convencional. Eu não tenho dúvida que a opção pela laparoscopia foi quase que automática. Como é que você enxerga isso? Como é que você... A definição do que fazer na sua profissão como subespecialização teve a ver com a técnica, com a laparoscopia em si? Teve, sem dúvida. Num primeiro momento, assim como a maioria dos cirurgiões, eu acabei começando a ver cirurgia de trauma. E as cirurgias de trauma, há 15 anos atrás, elas eram eminentemente cirurgias abertas. E aquela adrenalina, aquela questão de salvar o paciente por minutos, aquilo de alguma forma me motivava, eu achava interessante. E em contrapartida, cirurgias por videolaparoscopia ainda estavam incipientes, as cirurgias laparoscópicas de vesícula, de algumas especialidades já estavam mais estabelecidas, mas cirurgias mais extremas ainda estavam incipientes, aconteciam de maneira incipiente. E eu comecei a ver cirurgia laparoscópica, mas ela progredir
da maneira que elas acontecem hoje, e comecei a me encantar. Então eu comecei a deixar a cirurgia de trauma mais de lado e comecei a acompanhar mais as cirurgias laparoscópicas. E até hoje a gente vê que as barreiras da laparoscópica, da robótica, estão sendo rompidas com cirurgias cada vez mais complexas e com resultados para o paciente fenomenais. A gente se conhece em 2016, a gente se aproxima em 2020 exatamente por conta da cirurgia robótica. Naquela ocasião eu estava começando, eu terminei meu treinamento aproveitando a época da pandemia e no começo da minha cirurgia houve uma aproximação e um contato, porque você, mais novo, era o profissional com mais experiência especificamente em cirurgia robótica naquele momento. E você passa a fazer parte da nossa equipe para as cirurgias robóticas. A gente se encontra tendo uma cirurgia robótica, foram 3 meses muito intensos, né? A gente se encontrou bastante, inclusive, e foram 40 cirurgias robóticas em 3 meses, em 90 dias. E aí depois a gente vai se aproximando, bate um papo e vê algumas coisas em comum e a gente faz um convite para você participar de outras cirurgias, não só robóticas. Pós-pandemia vem a ideia também do curso da pós-graduação, que você é professor nosso, você tem então essa facilidade de treinar os alunos e, por ser mais novo, trazer a sua experiência da sua formação, chamando a atenção a eles do que você viveu e que você vive até hoje. E a gente está junto já nesse tempo todo, né? 10 anos que a gente se conhece e 6 anos trabalhando diretamente junto. A cirurgia bariátrica e metabólica é o campo que você mais atua, mas você também é um excelente cirurgião geral e cirurgião de hérnias. Um excelente cirurgião de hérnias. Como é que você desenvolveu a sua cirurgia bariátrica, que foi como a gente se conheceu lá em 2016, no seu curso de pós-graduação, e como é que você evoluiu na cirurgia de hérnia nesses anos? A questão da cirurgia robótica foi muito interessante, porque apesar de eu ser mais novo, já tinha vivência e não era interessante para o grupo todo começar do zero. Então foi inserido a minha eu já tinha alguma expertise com a movimentação da plataforma, já tinha cerca de mais de 100 casos, então eu pude ajudar de alguma forma para não ser para todo mundo ali um universo novo. Então essa reaproximação foi muito interessante. E depois, quando eu já dominava algumas cirurgias laparoscópicas, quando eu comecei a ver a cirurgia bariátrica, foi um encantamento, não só pela parte técnica da cirurgia, que é muito interessante, a parte de sutura, de grampeadores, de uso de energia, mas também pelo acompanhamento do paciente. E a maneira que eu vi como você lidava e o acompanhamento, a atenção que você dava, mesmo depois de 10, 15 anos, paciente voltando para fazer o acompanhamento. E é interessante porque a parte da cirurgia oncológica, que é a sua formação, te deu essa base para você levar essa condução dos casos de cirurgia bariátrica, que é um acompanhamento a longo prazo para quem quer ter bons resultados sustentados. Então isso também me chamou a atenção e me trouxe essa... viver esse acompanhamento dos pacientes com mais intensidade, para mim foi muito interessante, foi uma novidade. E a cirurgia de hérnia foi uma cirurgia que sempre me encantou poder fazer por videolaparoscopia. Depois que a gente se aproximou, também foi a minha evolução no acompanhamento dos pacientes e na correção de hérnias maiores também aconteceu, e hoje em dia a gente faz com muita segurança hérnias grandes, de todos os tamanhos, por videolaparoscopia. Em alguns casos também não tem como. Isso. São casos extremos de hérnias multirecidivadas. A gente consegue fazer com muita segurança também correções da maneira tradicional, mas que conseguem resultados ótimos a longo prazo. E esse encantamento todo, nos últimos anos que a gente teve junto, também só aumentou e a cada dia aumenta mais. Eu acho que a gente tem que procurar isso, né? A gente não pode ficar parado, a gente tem que ter ideias, né? A gente vive de novas ideias. Sim. E muitas vezes você tem acesso a novas tecnologias e você é o mais novo, você
eu, você e Alfredo, que somos os cirurgiões sênior do grupo, a gente tem muita responsabilidade de solidificar o que nós já fazemos, mas nunca estando fechado para novas possibilidades. Uma delas você recentemente teve acesso, né? Você fez um curso, foi no Canadá, não é isso? Sim, eu tive uma oportunidade maravilhosa de acompanhar um serviço em Montreal, no Canadá, com o Dr. Michel Gagné, que é um dos pioneiros da cirurgia bariátrica laparoscópica no mundo, e ele está fazendo um estudo muito interessante com uma nova tecnologia que é a cirurgia magnética. São anastomoses, costuras entre órgãos, sem precisar dar ponto, sem precisar abrir um órgão. Ele faz uma conexão com ímãs e ao longo de semanas esses ímãs fazem a anastomose sem precisar dar ponto de uma maneira segura. Então eu pude acompanhar isso de perto, eu fiquei 11 dias acompanhando o serviço lá do Dr. Michel, acompanhei 10 cirurgias com ele e acompanhei a rotina administrativa da clínica também. Então foi uma experiência maravilhosa e eu acho que a cirurgia magnética é algo promissor, ainda precisa de mais estudos e ainda tem um custo muito elevado, mas eu acho que em algum momento, para algumas situações específicas, pode ser aplicado e não tenho dúvida que é seguro e que é ótimo. É mais rápido, é seguro, mas ainda precisa se provar, assim como todas as tecnologias. A gente precisa de tempo para entender a longo prazo como elas podem ajudar. Cara, eu acho que isso é a evolução da medicina, né? O que parece que está meio desencaixado hoje, em algum momento pode fazer todo sentido numa cirurgia da era digital. É inacreditável como a coisa evolui, né? Porque uma junção entre dois órgãos que era feito com pontos de uma maneira muito mais arcaica do que hoje em dia, os fios também evoluíram demais atualmente. A gente tem fios hoje que são capazes de facilitar uma costura de uma maneira absurda, né? E você para e pensa que há 20 anos atrás não existiam esses fios, né? A coisa vai desenvolvendo muito rapidamente. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta com relação à cirurgia metabólica e bariátrica. Da sua experiência, desses 15 anos de formado que você tem, o que mudou na cirurgia para você hoje? Quando você para e pensa o modo como você fazia antes, em termos dos pacientes, e o modo como você oferece hoje a cirurgia bariátrica, nessa nova era das canetas. O que você acha da cirurgia bariátrica quando você compara isso com as canetinhas? É uma ótima pergunta. A cirurgia bariátrica, há 15 anos, desde quando eu me formei e comecei a acompanhar, ela já era um procedimento muito seguro, ela já era um procedimento estabelecido, como é hoje. A gente consegue fazer com novas tecnologias, novos fios, num tempo cirúrgico diferente, mas a taxa de complicação de segurança é a mesma e é muito segura, complica pouco. As canetas entraram nesse meio período, é um artifício, é um medicamento ótimo, seguro, mas a longo prazo ela ainda precisa provar muita coisa. A gente precisa entender a relação do uso prolongado ao longo dos anos das canetas, mas sem dúvida é algo que veio para agregar ao tratamento da obesidade, dos distúrbios metabólicos. A gente, assim como a cirurgia bariátrica, precisa de um acompanhamento longo, de um acompanhamento próximo, de um acompanhamento multidisciplinar. Então eu acho que é algo que agrega para o nosso arsenal e a gente tem que entender esse funcionamento a longo prazo, mas a gente tem que utilizar em benefício dos pacientes. Você acha que uma pessoa que fez a cirurgia, ela fica excluída de algum momento na vida dela, precisar de uma caneta, ou vice-versa, a pessoa que usou caneta um dia, ela fica excluída de um tratamento com cirurgia? Pelo contrário, são tratamentos complementares. A pessoa que já é operada e por algum motivo teve uma recidiva do peso ou uma recidiva de alguma comorbidade, ela vai se beneficiar do uso da caneta, inclusive até mais do que uma pessoa não operada, porque ela já produz os hormônios que são sintetizados, que são essas canetas
o medicamento, né, o princípio ativo das canetas, são hormônios produzidos pelo intestino, que foram estudados, inclusive, no primeiro momento, a partir da cirurgia bariátrica, com entendimento do que acontece metabolicamente no organismo com a cirurgia bariátrica, esses medicamentos foram desenvolvidos. Então, a pessoa, quando ela é operada, esses mecanismos estão acontecendo. Quando você oferece um hormônio ou um remédio, ele é assimilado pelo organismo de uma maneira muito boa. Então, o paciente ele consegue retomar o caminho, se por algum motivo aconteceu algum problema, consegue retomar até melhor do que uma pessoa não operada. E uma pessoa também que faz uso da caneta, tem um bom resultado, mas em algum momento para o uso e reganha peso, recidiva o peso, recidiva as comorbidades, ela pode perceber que, olha, se eu fizer a cirurgia bariátrica, eu não vou precisar desse uso dos medicamentos e vou conseguir controlar a minha obesidade de uma maneira eficaz. Agora eu queria falar um pouquinho com você, Nelson, sobre a sua atuação no Hospital da Lagoa. O seu começo da formação da residência em cirurgia geral foi no Hospital da Lagoa. E hoje Sim. Você tem o privilégio de trabalhar lá e você foi o profissional que fez a primeira cirurgia bariátrica no Hospital da Lagoa, que é um hospital público aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Como é que foi para você conseguir construir isso? Porque eu sei que é difícil, muitas vezes o hospital não tem uma cultura para esse determinado tipo de cirurgia. E o que você teve que fazer para conseguir esse objetivo? É um tema muito interessante para mim, porque eu cheguei lá como residente em 2012 e eu já acompanhava cirurgias, inclusive bariátricas, e as cirurgias bariátricas não eram feitas no hospital por questões de cultura, não eram feitas cirurgias laparoscópicas avançadas lá. Faziam somente as cirurgias de vesícula e todas as outras cirurgias eram feitas de maneira tradicional. E eu, como um residente, subindo aquela ladeira, subindo aquele elevador e vendo a estrutura daquele hospital, eu imaginava que em algum dia aquela estrutura poderia ser melhor aproveitada e as cirurgias laparoscópicas avançadas deveriam acontecer lá. E com o passar dos anos, depois que eu terminei a minha formação, eu tive a oportunidade de voltar para lá como um cirurgião e consegui, no momento que foi me dado o espaço, aproveitar a estrutura desse hospital e realizar cirurgias bariátricas lá. A gente fez aproximadamente 70 cirurgias bariátricas lá em pacientes do SUS. É um orgulho muito grande para mim ter ajudado a montar a equipe e hoje em dia conduzir o serviço. A gente faz reuniões mensais e beneficia pacientes que jamais teriam acesso a esse tipo de procedimento e a esse tipo de tratamento com qualidade. Ficariam no SUS, dependendo de clínicas da família, e dificilmente teriam acesso ao que a gente consegue proporcionar para eles lá. Então é motivo de muito orgulho para mim e hoje em dia poder conduzir o serviço lá e dar acesso a esses pacientes. Isso é excelente, cara. 70 cirurgias saindo do zero e construindo isso e realizando, é um sonho, né? Um sonho que você consegue realmente estabelecer. Olha, o Hospital da Lagoa tem cirurgia bariátrica e metabólica e ela deve isso à sua participação. Obviamente que não é sozinho, obviamente que tem todo um apoio logístico, Sim. Muita gente envolvida, chefia de serviço de cirurgia, direção do hospital, uma série de coisas, mas sem sombra de dúvida a gente tem que ter uma pessoa para executar. Eu, conhecendo você, sei que você é capaz de fazer e tem força de vontade para isso, né? É um desafio que você cumpriu exemplarmente. Nelson, agora e o futuro? O que você pensa da sua carreira para o futuro? Qual é o tipo de cirurgia que você ainda não realizou, que você pensa em realizar? Você falou sobre as cirurgias de trauma no começo e sábado tem, acho que uns 3 ou 4 sábados atrás eu te tirei de casa de noite para você me ajudar numa cirurgia de trauma, que foi uma cirurgia de uma exceção absurda, uma pancreatectomia corpo caudal com esplenectomia por trauma, uma lesão grau 4 de colo de pâncreas, e a gente fez isso por vídeo, e se não fosse nós dois juntos lá,
a cirurgia não teria saído. E como a laparoscopia consegue atuar e avançar cada vez mais. Mas o que você pensa na sua atuação como cirurgião metabólico, como cirurgião geral, nessa era da laparoscopia? A gente falou até sobre isso há 2 dias atrás, que a gente chamou de cirurgia laparoscópica extrema. São os limites que a gente vê que ainda podem ser rompidos, né? Então, todo dia que a gente sai de casa, a gente sai para fazer uma coisa diferente e conseguir avançar os limites dentro da segurança para beneficiar os pacientes. Então, a gente já participou de algumas cirurgias junto, cirurgias interessantíssimas de trauma por arma branca, um paciente que recebeu uma facada no abdômen, tinha uma lesão de colo, que foi feito por videolaparoscopia, e, enfim, eu acho que ainda tem alguns limites, sem dúvida tem limites que a gente precisa romper para beneficiar mais pacientes e para ter melhores resultados, e é isso que motiva a gente. A formação de novos cirurgiões também é algo que motiva, quando a gente encontra pessoas que... Eu me imagino, há 15 anos atrás, eu me imagino tendo essa estrutura para trabalhar e da maneira que a gente faz, da maneira que a gente rege a formação de novos cirurgiões, então isso me motiva também. Eu quero, cada novo cirurgião que a gente encontra pela frente, eu vejo que é uma oportunidade da gente fazer alguém melhor do que a gente foi e o que a gente é. Então isso é algo que me motiva também, o cuidado com os pacientes. Cada paciente que aparece na nossa frente, que procura a gente, é uma história que a gente pode mudar. Então essas são as minhas motivações, sem dúvida. Agora, Nelson, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa do Hospital da Lagoa? A pessoa vai procurar o serviço com uma questão de obesidade. O que você acha que é fundamental para que ela consiga ter o melhor benefício da cirurgia bariátrica? Ótima pergunta, é algo que a gente fala todo dia, mas que a gente não se cansa de falar porque a gente realmente acredita. Então, a primeira coisa é você estar num grupo. A cirurgia bariátrica, ela exige essa questão do grupo e do acompanhamento. Então a pessoa tem que estar motivada, ela tem que entender o porquê ela está aí. Normalmente isso acontece. Os pacientes, diferentes de outras cirurgias, como uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula, ou até uma cirurgia de câncer, que a pessoa tem um problema e por isso ela precisa procurar o cirurgião. A cirurgia bariátrica, normalmente o paciente estuda antes e vem de vários tratamentos que são frustrados. Então ela procura porque ela quer, não é porque ela tem um problema objetivo, assim como outras cirurgias. Então ela já vem com a gente com alguma parte do dever de casa feito. Então, a partir daí a gente precisa dar para ela a estrutura de participar de um grupo e precisa motivar, porque ela vai precisar cumprir algumas etapas até chegar ao ponto de fazer a cirurgia. Uma coisa muito importante, e eu não tenho dúvida que é uma chave para o sucesso, é o emagrecimento no pré-operatório. Isso lá no Hospital da Lagoa tem um protocolo e tudo, então a gente acaba operando menos pacientes por limitações do SUS, enfim, por várias questões, mas por essas questões também, porque eles são enquadrados num protocolo que alguns pacientes acabam não conseguindo, de emagrecimento no pré-operatório. Então, isso é uma chave. Se entregar ao tratamento, de você participar ativamente, de você entender que aquilo é algo que pode ser uma mudança que vai te levar a retomar o controle da sua saúde. Então tem que ter uma participação ativa naquele tratamento. Então se entregar na consulta com a psicóloga, conversar, escutar, entrar de peito aberto, a nutricionista, tudo que ela pode te orientar, com o endócrino e principalmente com a gente, que é a porta de entrada para os pacientes, né? A primeira consulta acaba sendo com a gente. Então se entregar, ouvir, entender o que a gente pode passar. E assim eu não tenho dúvida que essa é a chave para um melhor resultado a longo prazo. Nelson, como é que você vê hoje um cirurgião ou um médico recém-formado
e que, começando a fazer um treinamento em cirurgia geral, tenta se colocar, quando você começou o seu treinamento, você já tinha um acesso à cirurgia laparoscópica e talvez o seu treinamento de cirurgia geral tenha sido como o meu, foi que só existia cirurgia convencional. Como é o futuro de um profissional que não tem acesso à laparoscopia hoje? Eu acho que ele tem que buscar, assim como a gente todo dia acorda para buscar ser melhor, para buscar novas tecnologias, buscar ajudar mais pessoas, esses novos cirurgiões têm que buscar. Não adianta você chegar, passar num concurso super concorrido, que é uma residência médica, e achar que você vai ser conduzido a uma formação. A formação exige um engajamento, exige uma busca ativa. Então a pessoa tem que primeiro entender o que ela quer, conhecer o tipo de trabalho que um cirurgião pode ter, que são várias realidades, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa se engaja, ela entende o que ela quer, ela vai ter que buscar aquilo, e aí ela pode colocar o que a gente brinca, né? Colocar um carrinho de vídeo nas costas, botar dentro de um carro e levar e fazer aonde for, nos lugares mais longínquos do Brasil ou do mundo. E, por incrível que pareça, até hoje existem, né? Um material, um set de vídeo volante. Sim. Que você pode montar em qualquer hospital, em qualquer sala de cirurgia, e consegue fazer uma cirurgia de alta tecnologia, de alta precisão, em hospitais que são relativamente simples, mas que nós sabemos que por trás dos bastidores de simples não tem nada. Exato, a gente sabe que tem uma exigência mínima de uma estrutura, a gente sabe exatamente qual é, e assim como lá em 2012 eu entrei no Hospital da Lagoa e vi que tinha uma grande estrutura, hoje em dia a gente vê que não é necessário para fazer cirurgias laparoscópicas bem feitas, com toda a segurança, toda a estrutura que tinha lá tem um potencial enorme ainda para crescer mais, mas a gente vê que em cidades do interior, em países com um desenvolvimento ainda menor do que o Brasil na medicina, é possível a pessoa com vontade e com acesso a essa tecnologia chegar e beneficiar uma quantidade enorme de pacientes. Nelson, tem algumas dúvidas aqui de pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica, que entraram em contato através do grupo do Instagram. Eu queria que você ajudasse a gente a dar essas respostas. Mito ou verdade? A cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil para emagrecer? Não, isso é mito. Não é fácil você ser submetido a uma cirurgia. Todo mundo que já sofreu, que já foi submetido a uma cirurgia, sabe que não é fácil. É um processo que exige várias coisas. Você precisa de uma preparação, não é fácil, mas eu não tenho dúvida que é um caminho muito eficiente. Quem faz a bariátrica nunca mais volta a engordar? Também é mito, mas as pessoas que têm maus resultados, elas são as pessoas que se afastam da equipe, são as pessoas que operam e somem, são as pessoas que, porventura, por incrível que pareça, operam uma cirurgia e às vezes não sabem nem o nome do médico. Isso faz parte também, em boa parte, a culpa pode ser da equipe médica e do médico, que não acolhem aquela pessoa a longo prazo. É o que a gente tenta fazer diferente todo dia, a gente tenta fazer isso diferente e a gente consegue fazer, dar esse acolhimento, mas a maioria das pessoas que têm maus resultados são as pessoas que somem e não encaram aquilo como um tratamento de longo prazo. A cirurgia por videolaparoscopia é mais segura e dói menos do que a aberta? Sem dúvida, sem dúvida. Mais segura, você tem uma visão melhor, você tem como ver microvascularização, então, sem dúvida, é mais segura e causa muito menos dor. E finalmente tem um outro mito aqui relacionado à pedra na vesícula. A pedra na vesícula só precisa ser operada se ela causar dor? Não, não. Principalmente em casos de cirurgia bariátrica e pedra na vesícula, que é muito comum. A gente sabe que, principalmente, os pacientes que são submetidos ao bypass, que é a cirurgia que a gente mais faz, bypass gástrico Y de Roux, o cálculo, mesmo assintomático, pode representar um problema potencialmente muito grave. Então a gente consegue fazer essa cirurgia de vesícula, de retirada de vesícula,
de uma maneira programada, de uma maneira muito segura, que não vai representar um afastamento longo dessa pessoa das atividades dela do dia a dia, mas que vai prevenir um problema potencialmente muito grave. Nelson, no ano passado, a Federação Internacional da Cirurgia da Obesidade mudou o nome. Ela agora passa a se chamar Federação Internacional da Cirurgia e Outros Tratamentos para Obesidade. Para mim, isso é um privilégio, acompanhar mais essa modificação, porque nós sabemos hoje que tratar a obesidade é muito mais do que uma cirurgia, é muito mais de qualquer outra coisa. O cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica, é o profissional que é capaz de aplicar as ferramentas todas que existem, porque domina essas possibilidades no tratamento da obesidade. Então, eu queria que você desse uma dica para uma pessoa que hoje te procurar para o tratamento da obesidade. Como é que você conduz essas possibilidades de tratamento que ela tem para fazer? A minha dica é que a pessoa procure um lugar onde ela se sinta acolhida. Então, um consultório médico onde ela tenha um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, onde as pessoas tenham interesse em realmente cuidar dela a longo prazo e tenham a estrutura para, em qualquer tratamento que ela precise, ela possa ser amparada e se sinta cuidada. E não tenho dúvida que é esse tratamento, esse é o que a gente privilegia para os pacientes que procuram a gente. E essa é a dica que eu gostaria de dar para os pacientes. E se você assistiu esse bate-papo até agora, não esqueça de compartilhar, curta, compartilhe com a maior quantidade de pessoas possível para que a gente possa disseminar esse conteúdo.